Vamos aí para a palavra do Senhor, depois a gente semeia. Vamos para a palavra do Senhor. Estamos prontos para ouvir Deus? Então vamos abrir a Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. Dívida paga e cancelada. O apóstolo São Paulo falou lá em Éfeso, na cidade, estava acompanhado pelo seu irmão de batalha, Lucas, e Lucas anotou tudo que o apóstolo Paulo falou e registrou lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo 20 ao versículo 31. Vamos ler esse texto. Atos dos Apóstolos. Aqui está a história da igreja. Todas as doutrinas, escute isso, irmão, é importantíssimo. Quando você for numa igreja, visitar alguma igreja, ou ouvir algum pastor na televisão, na rádio, no Facebook, no YouTube, e você faça uma comparação daquilo que eles pregam e daquilo que a igreja viveu no livro de Atos. Então tem um assunto chamado sobre o dízimo, que eu li do primeiro capítulo de Atos primeiro capítulo 20, primeiro, até o capítulo 28, eu não vi nenhuma instrução sobre o dízimo. Então, é só para você saber que a base da igreja está aqui, os ensinamentos, como funcionava a igreja está aqui, no livro de Atos, capítulo 1 ao capítulo 28. O que foge disso aqui é invenção de homens. Então, tenha cuidado com os adivinhadores, os agoreiros, tenha cuidado com aqueles que profetizam, dizendo que é em nome do Senhor, tenha cuidado com fogo estranho, tenha cuidado com excesso de barulhos, porque Deus quis falar com o profeta, ele ouviu um barulho e pensou que era Deus. Deus não falou. Num sussurro de um silêncio, e Deus falou. Então, às vezes, a gente quer escutar Deus no meio da confusão de barulho. E a melhor forma de você ouvir Deus, mais segura, é a sua palavra. Então, posso pregar a palavra? Atos 20, 20. Ah, não, ganhamos não, comprei, né? Comprei uma canetinha. Vamos tentar recuperar outra. Alguém me mandou uma mensagem, ia doar um, mas como eu já tinha comprado, né? Eu preferi não fazer isso. Ganhei também duas, é um olhinho de chinês, mas tá bom. Ainda tem minha varinha, o pastor, só que vai quebrar rápido, né? Essa vai quebrar rápido. Então vamos lá. Atos 20, 20. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente. Paulo está dizendo, Paulo falou, escrito por Lucas, anunciando o evangelho e ensinando, não é essa versão não, tá, irmão? Tem que ser na Almeida, você está na NTLH. Isso. Atos 20, 20. Jamais deixei, ali, essa é a versão, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. A gente não vai na casa em casa, mas a rádio faz esse trabalho. Ela está no carro, ela está na casa, ela está na rua, ela está no celular, está onde você estiver, ela vai estar a palavra de Deus. Em casa, testificando, falando, né? Dando testemunho tanto a judeus como a gregos ou a gentios. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam muitos dinheiro, carro importado, helicóptero para viajar, para ir para a piscina, não, né? Me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Isso é a vida do apóstolo Paulo, hein? Não é dos apóstolos de hoje, não, é só do apóstolo Paulo, de Pedro, do Tiago, do apóstolo de Jesus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, que todos nós temos que aprender que temos uma carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vós que cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo, irmã, me ajude aí, vai só Atos 20, 26, na NTLH, só para ver o que ele diz aqui, depois volta, faz favor, 20, 26, por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Então digo isto também igual Paulo: se alguém se desvia, vai para macumba, vai para a lei, eu não sou responsável, porque eu nunca, agora bota lá na Almeida, 27, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, aleluias, vos constituiu bispos. Então, a escolha de um homem que vai dirigir a igreja não é os irmãos que fazem votação, como na maioria das igrejas fazem. Vira uma competição, quem é que vai ser o pastor? Vamos fazer uma eleição. A minha Bíblia não diz isso. Sinto muito, presbiteriano, batista, os que fazem eleição, o povo escolher, isso não é de Deus. Então Paulo diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Por que é dele a igreja? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Viu, irmão? Se você entende aqui, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem está falando é Paulo, dizendo que a igreja é de Deus. Ele está falando que Deus é que comprou a igreja. Dá para você entender isso? Deus em quem? Deus em quem? Deus em Cristo. Diga, irmão, Deus em Cristo comprou a igreja. Então, quando Deus em Cristo, que Paulo fala sobre Deus em Cristo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, não é falta de aviso, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de mostrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são
santificados. Aleluias. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, aleluia, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, enganando, é isso, irmão? Trabalhando, assim é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas felizes ou bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se com todos eles, e então houve grande pranto entre todos, e o abraçando efetuosamente a Paulo e o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Esse ele disse lá no versículo 25, vê lá, irmão, põe lá no 25, como é que ele falou isso? Agora eu sei que todos vós que cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então eles guardaram isto, que Paulo ia embora e não voltaria mais ali. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu sei que nós não merecemos estar na sua presença, mas como fomos comprados pelo teu sangue, Jesus, puro sangue, não é um sangue contaminado, mas é sangue de Deus, sangue do próprio Deus, porque ele falou que ele comprou, Deus comprou a nossa vida com o seu sangue. Não foi com dinheiro, como disse Pedro, não foi com coisas corruptíveis, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Meu Deus, nós ouvimos a sua voz através da tua palavra e vamos entender o teu recado esta noite. Usa-me, Senhor, em o nome de Jesus, e o povo santo de Jesus, que ama Jesus, que serve a Jesus, que é fiel a Jesus, que está envolvido totalmente com Jesus, digam todos amém, e amém, amém, amém. É ao Senhor este aplauso. Obrigado, meu amado irmão. Igreja de Deus, dívida paga e cancelada. Eu me admiro cada vez que eu subo aqui, leio um texto, medito no texto, penso em tudo que nós acabamos de ler. Parece que eu li este texto hoje pela primeira vez para mim, porque me sai tantas coisas boas, novas, que se eu pudesse eu passaria a vocês de uma vez só, mas eu sei que não se pode comer uma comida pesada em muita quantidade, né? Tem que comer todos os dias, comer um pouco. E falar sobre esse tema, dívida paga, dívida cancelada, nós precisamos de saber qual foi o preço que foi pago, né? Primeiro no versículo 28, ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para cuidar da igreja. Pastorear é cuidar da igreja. Pastorear não é fazer corrente com a igreja. Pastorear não é fazer campanha com a igreja. Pastorear não é pedir dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Pastorear é cuidar, é educar, é ensinar, é capacitar, é treinar, é fazer com que a igreja se defenda, cada membro seja defensor de si mesmo. Então é por isso que nós nos reunimos aqui. Então ele falou que ele comprou a igreja. Diga, ele me comprou. Ele já me comprou. Então eu não tenho nenhuma dúvida que eu não estou à venda. Diga assim, eu não estou à venda. Então não tem esse negócio de vir 7 demônios na minha vida, como se eu estivesse largado por aí sem dono. Diga,
Eu tenho dono. Diga, igreja, eu tenho dono. Você não é um cachorro sem dono, vira-lata que fica aí fazendo xixi pelas ruas e fazendo cocô pelas ruas. Nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo foi bem profundo quando ele escreve para explicar isto à igreja dos Colossos. Se você quer saber que é a igreja do Colossos, só você ir no capítulo 1 de Colossenses e no versículo 2, põe ali, irmã, Colossenses 1 e 2, para você saber que é Colossos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram aonde? Em Colossos, que era a igreja dos Colossenses. Mas nós vamos para o capítulo 2. E vamos para o versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Estamos aqui? Todos estão aqui ainda? Tem alguém aqui comigo? Amém. E a vós outros que estavas mortos. Ele está falando de nós. Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, quando Cristo sai da sepultura, diz ali que ali foi deflagrada a libertação e a ressurreição do nosso espírito, irmão. Ali começou aquele que estava morto, ou seja, nós estávamos duplamente mortos, tanto carne quanto no espírito. Quando Adão cometeu aquela fraqueza, né, de não bater de frente com ele, tem muitos homens que cometem fraqueza de não confrontar com a sua mulher, né, porque já disse, às vezes tem mulher que quer ter bigode grosso, né, aí o homem fica meio assim, vai, não vai, acaba não indo. Então foi o caso de Adão, né, não confrontou a Eva, seguiu a orientação dela, que ela tinha sido orientada por quem? Pela serpente. Ela tinha sido orientada pela serpente. Então, quando Paulo diz aqui que nós estávamos mortos, e diz que ele nos deu vida juntamente com ele, quer dizer, meu espírito estava morto, minha carne estava morta, eu não tinha mais vida, nem espiritual, nem carnal, ou seja, duplamente morto. E o que aconteceu na ressurreição de Cristo? Diz que juntamente com ele, vos deu vida juntamente com ele. Então no mesmo instante, irmãos, isso é sobrenatural, no mesmo instante que Cristo ressuscitou, mesmo nós não estando aqui na terra, nós também já tínhamos ressuscitado com ele. Porque a obra de Deus, ela é feita antes. Quem crê na Bíblia, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem entende Bíblia, sabe que isto é a pura verdade. Quem vai em onda de pastor e de bispo, de apóstolo, escuta bispo e apóstolo e não escuta Deus, uma coisa é você escutar bispo, apóstolo, profeta, evangelista, e outra coisa é você escutar Deus através deles. Então nós temos que escutar Deus através dos homens de Deus, usando a palavra de Deus. Olha que nós estamos aqui. E vos deu vida juntamente com ele, perdoando quantos pecados? Todos os nossos delitos. Essa palavra delito é erro, pecado. Ele cometeu um delito, ele cometeu um erro, um assalto, um sequestro, alguma coisa. Ele cometeu um delito, matou alguém. Então diz que perdoando todos os nossos delitos. Porque se ele não perdoar, por que Paulo escreveu que ele perdoou os delitos? Porque Paulo foi o homem que mais cometeu delitos. Se você estudar a vida, nós vamos ter uns estudos para frente sobre a vida do apóstolo Paulo, desde o seu nascimento até a sua morte, de onde ele veio, quem eram os pais, quando que ele foi circuncidado. Então nós vamos estudar bastante aí para o futuro. Então diz que juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É aí que nós paramos.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Como é que é isto? Como é que essa dívida que diz que é um escrito de dívida? Ou seja, tudo que nós fazemos, ou de certo ou de errado, é registrado. Que ninguém pode ser condenado sem mostrar porque ele está sendo condenado. Então, no grande dia, todos vão... Aquele fala, meu Deus, mas eu não profetizei no teu nome, mas eu não fiz isso no seu nome. Já está escrito isso, né? Ele vai falar, não te conheço. Então, ele vai dar a oportunidade das pessoas se manifestarem para dizer, por que eu estou indo para esse tormento? Por que o Senhor está me jogando para esse tormento? Então, ele vai dar o direito. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, está sendo escrito em algum canto, chama-se livros. Então diz que ele cancelou um escrito de dívida, ou seja, tudo que estava escrito que nós fizemos de errado, era uma dívida com Deus. Diz que ele fez o que com essa dívida? Cancelando, e essa dívida era contra quem? Contra nós, que constava de quê? Ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então era ordenanças que nos prejudicava. E diz que ele fez o seguinte: removeu. Quantas partes que ele removeu? Uma parte, duas, três? Porque diz as igrejas, a maioria delas diz que ele não removeu tudo, mas a Bíblia diz que ele removeu o quê? Mas eles dizem que não, eles dizem que a gente tem que fazer alguma coisa a mais, porque ele não fez tudo, mas a nossa Bíblia diz que ele fez tudo. Diga, ele fez tudo. Então, que ele fez tudo, e ele fez o que com essa dívida que era prejudicial? Ele encravando. Não é que ele colocou naquela madeira, irmão. Quando Paulo escreve encravando na cruz, ele não está falando da madeira, ele está falando de quem estava na madeira. Ele está falando que ele encravou nele. Por isso você vê lá em Isaías que falando, carregando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados. Então tudo que era dívida, tudo que era contra nós, diz que ele carregou, removeu inteiramente, encravando aonde? Então diz que ele tirou, estava sobre nós, e lançou sobre ele mesmo tirou e pôs. O que é essa palavra cancelado? Porque o versículo 14, no começo, diz, tendo cancelado. O que é cancelado, pastor? Que deixou de ter efeito. Eu passo ali em Ricardo. Eu tive 2 multas de sinal ali em Ricardo. Não foi eu dirigindo. Quando um abençoado aí que dirigia para mim, passou ali 2 vezes e levou 2 multas ali. E removeram aquele, como é que dá o nome? Pardal, né? Removeram o pardal. Mas todo mundo que passa ali, passa cabreiro. Não sabe que já não tem mais o pardal para tirar foto. Mas todo mundo para, fica olhando se vai ter alguma acusação em algum canto, né? A gente fica procurando, mas diz que essa dívida que nós tínhamos, diz que ela deixou de existir. Ela não existe, ela foi banida da nossa vida, ela foi eliminada da tua vida, ela foi indisponibilizada da sua vida. O que mais que ela foi? Ela foi removida da nossa vida, ela foi desfeita, ela foi anulada da nossa vida, invalidada, revogada, desmanchada, dissolvida, abolida, cassada e rompida. Irmão, que medo você tem de Deus? Que medo a igreja vai ter de Deus, que o que trazia a ira de Deus sobre nós foi removida, foi retirada. Então eu não tenho que medo de Deus. Sabe que os pastores criam um Deus
intocável, que só eles podem chegar a Deus. E as pessoas pagam dinheiro para os pastores chegarem a Deus. Tem um tal de fogueira do Satanás aí, que dão dinheiro para o pastor levar lá para o muro da lamentação, o país da santidade, sabe? O país da paz. Oh, meu Deus do céu. Aí, se você for colocar Israel e Brasil, o Brasil é muito mais abençoado do que Israel. Muito mais abençoado. O problema do Brasil é os políticos, que o resto é maravilhoso, meu irmão. Se não tivesse político, o Brasil era maravilhoso. O problema é os políticos. Então, abençoado, quando fala de cancelado, ele diz que foi riscado, foi removido, foi apagado, foi abolido, deixou indisponível, está indisponível, aquilo que nos acusava, não tem mais. Sabe quando você comete uma infração de trânsito, aí você vai lá, paga, né? Antes de pagar, você vai lá no nada consta, aí consta lá, né? Passou lá no sinal e tal, aí você vai e pagou, aí você puxa de novo lá, aí vê, nada consta. É isso que está na sua, nada consta. Não, eu sou isto, eu sou aquilo, mas lá, nada consta. Não sei se você acredita, irmão, eu também não estou preocupado não, tá? O que me interessa é que eu acredito. Se eu acredito, tá bom. Então, quando ele diz cancelado, deixou de ter efeito, porque antes de Jesus morrer na cruz, isso tinha um efeito, diz que era contra nós, escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, olha só, que era, a qual nos era prejudicial, então algo que nos prejudicava. Sabe, uma pessoa sem sossego, olha, Deus quer me punir, tudo que acontece de ruim, fala assim, é Deus que quer me punir, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Irmãos, Deus não vai punir ninguém, existe a lei da semeadura, o que o homem semear, esse homem vai colher, o que nós plantamos, nós colhemos. E Deus como fica? Olhando você plantar e olhando você colher. Ele não te mete na tua plantação, mas também na hora da colheita, não vem dizer para ele, para te livrar da colheita, que ele não vai te livrar. Ele não te mete quando você está plantando, e você sabe quando você planta coisa errada, sabe ou não sabe? E quando vem as consequências daquilo que nós fizemos de errado, aí nós vamos recorrer para Deus, falar, Senhor, olha, não deixa. Ele vai falar, olha, eu deixei você plantar, eu te dei dois tipos de sementes, o amor na tua família e o ódio. Tem dois tipos de semente para você, você escolheu o ódio. Eu dei dois tipos de semente para você, o perdão e a vingança, você escolheu a vingança. Então, o que você vai colher? Se você escolheu a vingança, o ódio, o que você vai colher? É a vingança e o ódio. Mas por que o Senhor não me impediu de plantar? Deus não impede de ninguém. Olha, Deus não vai impedir de você fazer nenhuma burrice, nem a mim. Pastor, se fosse no Antigo Testamento, aí era diferente. Muita gente morreu por causa da burrice. Hoje nós estamos no tempo da graça e Deus deixa, mas as pessoas sofrem muito, a gente sofremos demais. Quem sofre por colheita, irmão? Quem é que tem sofrido por alguma colheita, comeu, comi, né? Enchi a pança com isto, com aquilo, sabe? Fiquei cheinho e comi 2, 3 vezes, aí no outro dia. Aí você acorda com a boca com gosto de guarda-chuva velho, com vontade de vomitar, com dor de cabeça, cheio de gases, né? Passando mal. Aí você diz, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Ele falou, por que você não falou me ajuda na hora que você comeu tudo aquilo? Entendeu, pessoal? Então Deus, ele é tão bom para mim, que ele me deixa fazer o que eu bem entender, mas na hora que vier a colheita, eu tenho que colher. Meu pai pegava a minha chupeta, enfiava na cerveja, lá na cachaça, e dava para mim, botava na boca. Eu garotinho, criança. Ele começou a colocar álcool em mim, né? Eu cresci e virei um alcoólatra. Quem plantou isto? Meu pai. Por que Deus não impediu dele fazer isso? Irmãos,
Eu era filho, criança, bebê, ele é responsável. Então ele estava plantando. Tem gente que faz isso, planta errado. Eu conheço um pai que fuma maconha junto com o filho. O filho não fumava, mas o pai fumava. Perto da minha casa, vizinho meu, fumava lá. Eu falava, esse moleque vai embora, coitado. É um moleque que está fumando maconha. E hoje ele faz isso com o filhinho dele pequeno, fuma maconha perto do garoto pequeno. Aí quando o garoto cresce, vira um maconheiro, um ladrão de celular e leva um tiro na cara ou sofre um tiro nas pernas, fica paralítico. Aí a pessoa fala, meu Deus, por que o Senhor permitiu? O Senhor não cancelou a minha dívida. Toda dívida está cancelada, mas a lei da semeadura está aí, irmão. Ninguém vai fugir disso. Preste atenção no que você planta, porque o que você vai colher é exatamente o que você está plantando. Não é mais nem é menos. Eu não plantei isso, não plantou isto, mas ficou do lado de quem plantou. Às vezes a gente reclama, meus filhos que plantaram, agora eu estou colhendo. Quem é que estava do lado do teu filho que quando plantou? Não era você? Mas ele é adulto. Estava na casa de quem? Na sua casa? Quem manda na sua casa é teu filho só porque ele é adulto? Na minha não. Segundo a palavra, quem manda na minha casa sou eu. Pode ter 50, eu posso estar com 100 anos. Vou mandar fazer uma bengala de chumbo e vou. Ninguém tira meu cajado, maluco. Ninguém vai tirar o meu cajado, porque é filho folgado. Então depois vem a colheita, vem a disciplina, vem as coisas que a gente não quer colher. Aí diz, Deus não me perdoou, Deus não cancelou nada, tudo isto é fajuto. Deus cancelou, perdoou, mas a lei da plantação é certa, irmão. Você plantou, mas não sei por que eu estou com esse barrigão todo, não sei, cheio de gordura aqui, que vai me dar um AVC a qualquer momento. Eu não sei, você sabe, olha o que você come. Olha a quantidade de refrigerante que você bebe. Olha, toda sexta-feira é pizza, é aquelas esfirrazinhas vagabunda que custa 50 centavos, que mata a gente, entope as nossas artérias. Um bagulho que custa 1,50, meu amigo, não dá para nada de bom. Não dá, não diga que, eu estou comendo um barrão de pão assim, agora eu estou alimentado. Você não está alimentado, você está entupido, cheio, você está grosso, você está tudo, meu Deus, na hora que tu for no banheiro, tu vai chorar. Tu vai chorar, aí vem a hemorroide, aí vem um monte de coisa, meu irmão. Vem ou não vem, irmãos? Olha lá, os irmãos da hemorroide, grita logo, vem logo. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, eu estou perdoado, diga assim, eu estou perdoado, tudo está cancelado, Deus não tem Deus não está com nenhum livrinho na mão, e fala, agora eu vou te pegar. Não, Ele não vai falar isso para mim, sabe por quê? Porque Ele cancelou toda a minha dívida, tudo está cancelado. Ele foi para a cruz para me colocar no zero. Toda vez que eu acordo, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meu Deus, se ela não se renovasse, irmão, a gente estava perdido. Estávamos perdidos. Olha em Hebreus 10, 19. Olha o que ele usou para cancelar. Paulo falou lá em Atos, escrito por Lucas, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, qual é a moeda que Ele pagou? Diga, o sangue de Jesus. Ele comprou a igreja. Hebreus 9, 12 a 14. 3 minutos, terminamos. Hebreus 9, 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Quem fazia isto aqui, entrava no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote, um homem que tinha um ritual, irmão. Os caras tinham que tirar toda a roupa, tomar banho, lavar, e lava pele, lava a cabeça, lava tudo, e seca, e bota uma roupa ele usava uma roupa de linho puro, fininhos, para não suar, colocava uns guizos na sua roupa, quando ele andava, blém, 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 não era, aquele guizo ali não era para fantasia, não, aquele ali, que quando
o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, se ele tivesse em pecado, ele caía, e os gritos faziam, aí sabia, morreu. Aí ninguém entrava lá para pegar o cara, puxava ele pela corda, arrastava o sumo sacerdote para fora, e agora quem vai? Quem vai agora no lugar? Ninguém queria ir. Olha, é vez dele aí, a letra A é ele aí. Ninguém queria entrar no Santo do Santo. Graças a Deus que o sangue de Jesus abriu esse caminho, irmão. Nós não entramos com sangue de animais, nós entramos por causa do sangue de Jesus. Glórias a Deus. Entrou no Santo do Santo uma vez por todas, tendo obtido eterna, diga eterna redenção. Eterna, nada é passageiro para Deus. Portanto, se o sangue de bodes, de touros, a cinza de uma novilha queimava o animal, e aspergidos sobre os contaminados, jogava o sangue também um pouco em cima do povão, né? Os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de quem? De Cristo, que pelo Espírito eterno, que é Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Acabou, irmão? Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha lá, Efésios 1:7. Um minuto. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então diz Efésios 2:13. 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava como? Estávamos longe. E agora? Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que nos aproxima de Deus não é o jejum, não é o calo no pó, não é o monte, não é a roupa, não é o cabelo, não é o batom, não é a sobrancelha. O que nos aproxima de Deus é o sangue de Cristo que foi derramado, irmão. Então, tendo cancelado, diga assim, para sempre. Diga, Ele cancelou os nossos pecados. Diga, eu estou livre do pecado. Agora eu vivo para Deus. Diga, eu estou morto para o pecado. Diga, totalmente morto ao pecado. Terminamos com Isaías 43:25. 43 de Isaías 25. Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, Deus, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por que a gente vai se ajoelhar e vai tentar lembrar a Deus de coisas que Ele fala que Ele não? Não, eu me arrependo. Se arrependa, irmão, se arrependeu. Eu me arrependo, segue em frente. Senhor, eu me arrependi já, segue em frente. Pastor, a gente vai viver a vida toda fazendo isso? Enquanto estivermos com essa carne aqui, é a nossa vida. Não tem jeito, você foi ressuscitado no Espírito. Sabe a prova que você foi ressuscitado? Porque você está aqui. Se você não fosse ressuscitado no Espírito, você não estaria aqui. Você estaria no samba, ali na esquina ali, tem um barzinho cheio de gente que não foi ressuscitado no Espírito, está cheio. Ali atrás tem outro, ali nas bocas de fumo tem um monte de gente se drogando, nos prostíbulos, nos sambas, porque essas pessoas não foram ressuscitadas no Espírito, mas você foi. Por isso que você quer isto, você sente falta disto, você sente falta desse adorar, de louvar, porque você agora vive para Deus, amém? Assim disse o Espírito Santo. Glória a Deus, amém e amém.